aí, pessoal? Eu queria começar esse vídeo de uma maneira muito descontraída, né? De pensar assim de uma maneira, conversar de uma maneira mais solta. Eu confesso para vocês que isso aqui é novo para mim, né? Apesar de eu já fazer vídeos tocando e tudo mais, às vezes no ao vivo ali a gente está na execução, mas realmente falar com vocês, aparecer na tela dessa forma tão explícita, falando com vocês, interagindo, talvez seja algo muito novo, tanto para mim quanto para algumas pessoas que estão aí no canal, né? Mas que isso venha a ser um pouco mais frequente, né? E conforme Deus for permitindo, a gente vai fazendo umas coisas. Vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre o meu dia a dia em relação à música. Eu sou contrabaixista. Eu já fui, comecei no violão, comecei com 9 anos, estudei um pouco de violão clássico, já toquei guitarra, parei de tocar guitarra porque eu acabei caindo, fraturei o pulso direito e não consegui ficar muito tempo com a palheta, né, balançando a mão, fazendo aqueles movimentos. Isso para mim foi muito complicado, porque eu não conseguia ver luz no final do túnel, eu estava meio perdido, achando que eu não ia conseguir tocar mais. Até que Deus, através de dois amigos, né, eu tenho certeza que um deles vai estar assistindo esse vídeo, que é o Israel e o Erivaldo. Eles me encontraram na rua, eu estava jogando futebol com os colegas, ainda a mão assim, mas estava jogando futebol. E eles falaram, cara, tá precisando de um baixista lá na igreja. Aí eu falei, pô, velho, baixo, velho, contrabaixo. Pra você ter uma noção, eu nem sabia como funcionava o contrabaixo. Pra mim era uma guitarra com um braço gigante, com as cordas bem grossas. E aí eu comecei a tocar, meio que um desastre ali nos primeiros dias, mas eu fui evoluindo, evoluindo, e Deus foi abrindo portas, e estamos aí hoje. Toco também teclado, toco outros instrumentos, mas o meu forte hoje, a atuação mais forte, é como contrabaixista. Eu comecei com pedais em 2025, né, tem muito pouco tempo. Em abril dos 25, quando eu vou fazer um ano utilizando pedais. Até então eu utilizava contrabaixo puro, nem pré-amps eu utilizava, e para mim isso foi muito novo. Eu usei o TRBX, na verdade antes dele eu tive um outro contrabaixo. Eu tive diversos contrabaixos, mas eu entrei num período sabático, porque eu não queria mais tocar, mas Deus nunca permitiu que isso se prolongasse. Passei ali para um Tajima TW66, 4 cordas, era cor mostarda. Depois dele eu fui para o TRBX 305, um baita baixo da Yamaha, e como vocês viram, na maioria dos vídeos eu estou utilizando ele. Surgiu uma oportunidade, e aí eu migrei para o Fender Deluxe, o Fender Deluxe mexicano de 5 cordas. Comecei a usar pedais por causa de um evento chamado Mar de Nordeste. Era baixista da banda Mar de Sal, era um dos baixistas, né, da banda Mar de Sal. E surgiu esse evento para eu tocar. Meu cunhado é baterista, ele tá em vários vídeos comigo, e ele me chamou aí, que vem tocar aqui com a gente, tal, ensaio com o pessoal. E aí eu queria fazer algo mais bonito para Deus. Várias almas alcançadas, vai ter live, vai ter um monte de coisa, e meu foco sempre foi pensando no melhor para Deus. Tanto que os vídeos começaram ali como uma ideia de, cara, filma, bota no YouTube, vai que dá certo. Isso tudo de estar alimentando o canal, de estar fazendo essas coisas, foi uma ideia dele que deu muito certo, né? Então, fica aqui, Matheus, meu obrigado a você. Deu muito certo. Eu vim filmando, fazendo os vídeos e tal, no ao vivo. E eu comecei com um setup muito pequeno. Eu tive diversos pedais, porque eu fui nessa tentativa e erro. E eu lembro que antes desse setup, o primeiro pedal que eu tive foi uma Tanque B da MV. Assim, pra mim foi o que abriu minha mente. Eu vim entender sobre Rs, eu vim entender sobre preamps, eu vim entender sobre possibilidades de timbres, eu vim entender realmente como um preamp funciona, como uma caixa funciona, a importância de você ter vários sons. Comecei a utilizar drive de baixo, então, apesar de eu ter ouvido bastante rock, mas eu nunca me ligava nisso, e foi muito importante pra mim. E aí dela eu fui migrando para outros pedais, fui pro Aero Mini, fui para o Sonic Cake, que é o oitavador, aí tive a ideia de usar dois Sonic Cakes juntos, né, um no modo oitavador, outro no modo Moog, Polytune, S Plus da Furman, depois eu tive um Ampero Mini, e aí eu fui mudando os pedais, crescendo, passei por diversos equipamentos. Agradeço muito a Deus, né, por tudo, todo o conhecimento, tudo que eu vi, pessoas com quem eu conversei, vídeos que eu vi, chat GPT tirando dúvidas, olha, com base nas frequências do meu contrabaixo, eu queria tirar um som assim, tal. E chegamos hoje aonde estamos. E aí eu fiz essa introdução para falar e primeiro agradecer aqui ao Diego Meirelles, que é um grande parceiro da MP Pedal Board, e vocês vão ficar agora com um vislumbre desse novo board. Foi muito bom, né, a fabricação, todo o processo, muita transparência dessa empresa, MP Pedal Boards. Eles exportam para todo o Brasil, inclusive. Eu acredito que para fora do país também. Então, fica aí agora um pouco com esse vídeo aí e dá uma olhada. Então, pessoal, em todo um processo de mudança, eu pensei em um board um pouco maior, né? Eu estava usando o 52x16, que era um da AW Pedal Boards, e fui mudando algumas coisas e acabei ficando limitado com espaço. E aí eu falei, caramba, eu preciso ir para um 40x30,
né, um bode confeccionado, né, para mim. Eu olhei entre outras marcas em específico, mas consegui achar um grande apreço, algo que realmente me agradou muito na construção de transparência, foi com a MP Pedalboards. Então eu recomendo muito, muito mesmo, pela transparência. É um cara muito fantástico, o Diego Meirelles, e fica aí meu grande abraço para você, Meirelles, e meu agradecimento. Falando um pouco da cadeia de sinal. Eu sempre penso no seguinte, o meu som ele tem que ter um início, meio, enfim, preciso entender a minha usabilidade no dia a dia. Minha usabilidade é na igreja. Eu sou da igreja Assembleia de Deus. Apesar da Assembleia de Deus dando forrós, hinos de corinho, aquelas linhas um pouco mais pentecostais, eu tenho encontrado grandes desafios em estudar coisas que eu não estava habituado. Então, eu precisava de um timbre bacana por chip, porque os repertórios estão mudando, o chip está ganhando mais espaço, e eu queria algo que ficasse literalmente versátil para que eu conseguisse gravar qualquer outra coisa, que eu tivesse um envelope filter quando fosse necessário, que eu tivesse um drive de primeiro, segundo, terceiro estágio quando fosse necessário, que eu tivesse um oitavador bacana, que eu tive um timbre legal, um EQ bacana, porque tudo isso é importante, né? Que eu tivesse um pré, uma transmissão, enfim. E aí que veio esse setup, né? Veio esse setup pensado, falar um pouco sobre cada um desses pedaços que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então aqui, vou até ligar o board aqui na lateral. Então, o que eu pensei na cadeia de sinal? Que ele me atendesse para algumas dinâmicas em específico. Essas dinâmicas, elas contemplam várias possibilidades, desde o efeito baleia, isso ajuda bastante em algumas dinâmicas do ao vivo, um pedal também que fosse versátil, que tivesse uma espécie de wah-wah e expressão. Por isso eu peguei o Rolltone Soul Press 2, um pedal que eu super recomendo. Tem um transmissor wireless, que é o Boss WL60. Ele é uma forte evolução do Boss WL50. Ele não quebra as frequências, ele tem os modos de operação, ele trabalha em multibandas, que ele analisa no espectro do espaço que você está, ele vê qual é a melhor frequência para que você consiga atuar dentro daquele processo sem interferências. Ele simula cabos curtos, cabos mais longos. Eu já fui para uma distância superior a 40 metros e o sinal não cortou. Chegou, não corta grave, não corta frequências, o som é muito original e, particularmente, foi o transmissor que melhor me atendeu até hoje. Eu tenho a HX Stomp, que a maioria de vocês já conhece, tem seus comentários. Ela é excelente em tudo, ela me surpreendeu muito. Ela já foi recomendada por vários dos meus colegas. Cara, vai para HX. Eu já tive GT1B, que é excelente, já tive outras pedaleiras, mas realmente a mais completa em todos os aspectos que eu tive até hoje foi a HX Stomp. Então eu super recomendo. A Line 6 fez um trabalho excepcional com ela. Esse foot switch que vocês estão vendo aqui, que é esse carinha, ele foi feito por um dos melhores luthiers que tem nesse Brasil. Ele foi confeccionado especialmente para mim. É o meu amigo Cal Luthier, eu vou deixar o contato dele aqui também na descrição. É um cara excelente, faz montagem de boards, enfim. Ele confeccionou esse pedal para mim. Ele funciona muito bem. Né? Eu estou utilizando ele para subir e descer alguns blocos e presets. Eu utilizo o EBS MicroBS 3. Vou gastar um pouco mais de tempo falando dele, porque a partir dele que eu vou explicar minha cadeia de sinal. Essa caixinha é uma caixinha de pastilhas, né, de menta, e eu utilizei aí, reaproveitei essa caixa para guardar as minhas palhetas. Isso é muito comum, tá? O pessoal utiliza aí, é uma reciclagem que ajuda bastante. O que eu pensei quando eu fiz esse board? Eu tenho um mapeamento do seguinte: Diego, eu preciso que o meu board ele tenha uma entrada auxiliar, eu preciso que ele tenha 3 saídas. Como é que está funcionando? Eu tenho 2 entradas. Falando da primeira entrada, ela tem um input dedicado aqui do lado do board. Ela entra no canal do meu pré, vem direto para o meu pré, no canal de drive input, que esse pré aqui ele é um AB, então eu consigo mandar 2 canais separados, inclusive, por aí. Então, isso aqui eu posso ligar um outro baixo, outro equipamento, o que eu quiser. Mas a usabilidade que eu pensei foi o seguinte: existem alguns lugares que eu vou tocar, eles não têm, por exemplo, 2 canais dedicados. Às vezes eu vou fazer uma agenda na igreja, a mesa é mais reduzida, eu não tenho um setup específico pro synth, aí para eu não ficar levando 2 cubos, aí eu utilizo o Novation passando pelos pedais também. E aí eu consigo usar tanto meu contrabaixo de modo wireless, pelo WL60, e também consigo utilizar o Novation passando também pela mesma cadeia de sinais. Como é que eu estou utilizando? O wireless, que é o principal. O canal começa no wireless, eu recebo o sinal do contrabaixo por aqui, pelo WL60, ele vem para o Rolltone Surprise 2, tá? Do Rolltone eu venho para a entrada principal do meu pré. Ou seja, o meu som começa a partir do volume e da entrada, começa no meu pré-amp. E aqui eu faço as moldagens de timbres do som, de como eu gostaria que ficasse.
toda a identidade do meu som está baseada nisso aqui. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou mandando, esse pedal ele tem um send return. Eu estou mandando um send return para HX. A HX tem os efeitos. Esse aqui é o preset que eu mais utilizo. Né? Ele tem um octavo, um oitavador. Ele aqui, se eu não tiver com nenhum foot acionado, eu estou no modo clean do baixo. Então, eu tenho um oitavador dedicado, eu tenho um drive de segundo estágio e tenho um drive de terceiro estágio. Tá? Por quê? Porque nesse pedal, no EBS, eu tenho um drive de primeiro estágio aqui também. Tem um afinador, então o meu som entra pelo EBS, entra no pré, sai dele no loop, vai para HX, retorna para ele, tá? E dele eu saio pro PA e pro amp, né? Para onde for pros retornos. Esse foot ele tá ligado no FX da HX, ele é somente para subir e descer presets e essa é a identidade do meu som. O meu som começa no meu pré e termina no meu pré. Foi a maneira mais eficiente que eu consegui fazer. Depois eu posso fazer um vídeo só dedicado para falar sobre isso. Precisava de um setup que fosse literalmente funcional. Eu não queria ter 300 mil pedais. Então, hoje eu tenho esses pedais. Vamos partir agora para demonstrar um pouco do som deles. Esse aqui é meu baixo. É um Fender Deluxe mexicano. Né? É um baixo excelente, construção excelente. É um baixo que dispensa comentários em relação a timbres. Vocês têm visto aí nos novos vídeos. Eu tenho feito algumas coisas com ele. Tá? Então, eu quero falar um pouco agora aqui sobre quais timbres eu utilizo. Né? Normalmente eu fico dentro de um preset só, né? Que é esse daqui. Como vocês estão vendo, como eu já expliquei, ele sozinho é um clean. O primeiro foot é um oitavador, o segundo é um drive de terceiro estágio e o terceiro é um drive de segundo estágio. Aqui eu uso para dinâmicas de volume, como vocês estão vendo aí. Aqui eu estou direto com wireless, tá? Eu estou direto com WR60. Então tá tudo sendo transmitido via wireless. Esse é o ponto. O EBS, o modo multi dele, ele vira um afinador, que é muito preciso por sinal, muito preciso. Ele é um AB, vou até aproveitar aqui e dar uma revisada aqui na afinação. É bom, né, que a gente faz tudo ao vivo aqui com vocês. Só dar uma conferida mesmo. Opa, aqui. Se falar um pouquinho. Normalmente, no dia a dia, eu utilizo afinação meio tom abaixo, tá? Eu afino baixo em si bemol. Mas, para esse vídeo, eu coloquei afinação normal até para que vocês consigam acompanhar alguma coisa. Falando um pouco sobre o baixo, ele tem uma chave de médios aqui do lado, um knob de médios. Ele tem agudo e grave, é um knob duplo, tá? Aquele knobzinho de 2 andares. Me ajuda aí quem lembrar o nome. Eu tenho aqui um pan, ele faz um balanço entre o captador da ponte e o do braço. Normalmente eu utilizo ou no meio, ou eu coloco aqui 60% da ponte e 40% do braço, para ele ter esse som um pouco mais médio, né? Ó. Pronto. Pronto, beleza. Não vou me empolgar aqui, eu vou ficar tocando. O que eu utilizo nos meus presets no dia a dia? Um oitavador, quando eu estou tocando, ele aqui normal, fazer o mesmo groove.
com ele. Excelente. Eu tinha um OC5, mas mudei para o Pro HX porque para mim ele estava me atendendo meio que em paralelo ali e não estava fazendo sentido eu ter dois pedais redundantes. Inclusive é um conselho que eu dou é que você não tenha pedais redundantes a menos que você esteja pensando em uma contingência. O que seria contingência? Hoje, no meu setup da forma que está, se o meu preamp tiver algum problema, a HX me atende porque eu tenho um preamp nela. Se a minha HX der algum problema, eu consigo fazer um som, claro que sem o gravador, sem os efeitos, mas eu consigo fazer um som legal somente com o preamp. Tá? Então é interessante que você tenha essas redundâncias de forma precisa, mas não você ter dois pedais com a mesma função. Por exemplo, para mim estava sendo desnecessário, e esse é o meu ver, tá, gente? Eu tinha um pedal muito caro, que é o OC5, é um pedal excelente, mas eu estava com um pedal muito caro, competindo com a HX, o oitavador, e aí eu queria enxugar um pouco o setup, então para mim não foi interessante. E aí o da HX me agradou mais, é polifônico, tem outras coisas assim como o OC5 também, então eu optei ficar com o HX. O drive de primeiro estágio que eu utilizo do EBS, que ele colore um pouco, né? Bem leve, bem sutil mesmo. Um drive só para dar uma sujeirinha. Aí eu uso um de segundo estágio. E aí entra um terceiro estágio aqui, né? Então, é basicamente o que eu utilizo, tá? No dia a dia, são esses presets aqui em específico. E esse é o som dos meus pedais, o som do meu contrabaixo. Bom, pessoal, eu queria começar aqui falando sobre esse baita contrabaixo. Ele é um Fender Deluxe mexicano, né? É o meu contrabaixo de uso atual. Ele é muito bem construído, é um baixo que eu amo, eu literalmente amo. Eu amo o timbre dele, eu amo as possibilidades que ele me traz. É um baixo incrível, né? Ele tem uma excelente construção, ele é um baixo muito bem feito, como vocês podem ver, muito bem construído. E Fender dispensa comentários. Vou falar um pouco também do meu synth, né? Esse é o Novation Bass Station 2. Ele é excelente, eu uso ele para dinâmicas ali com subgrave, alguns efeitos em específico. É um baita synth, gosto muito dele. Ele, ao contrário do que muitos acreditam, ele não é um controlador. Ele tem uns timbres nele mesmo, tá, gente? Eu consigo botar presets, eu consigo colocar os presets. Tem uma biblioteca muito grande no library da Bass Station, e ele me possibilita também acessar presets de outros artistas. Isso é fantástico, né? Vamos chamar aí de GitHub da música. É muito legal isso. Assim como é de prática também de outros fabricantes. A Boss, por exemplo, tem lá no site deles tem alguns presets que você pode utilizar, né, para alguns dos equipamentos. Então, assim, eu acho fantástico. Ele é muito bom, muito bom. Você pode ver em alguns dos meus vídeos eu já utilizando ele. Antes dele, isso aqui foi uma conquista, foi um presente de Deus, conseguir esse cara. Antes dele, eu tive um SMK25 da M-Wave. Eu utilizava ele com o meu notebook e com o workstation da Korg, o software workstation da Korg, que era do Triton 2, se eu não me engano. Então, era excelente, mas o que esse cara aqui faz é muito bom. Eu tenho uns controles individuais de cada frequência, eu tenho osciloscópios, eu posso duplicar as frequências dele para colocar ele na faixa do grave, na faixa do subgrave, eu consigo fazer eu tenho uma gama de possibilidades, eu tenho arpejadores, eu tenho o controle de frequências, controle de drives, enfim, tenho infinidade de coisas. Eu
em breve. Comenta aí embaixo se você quer que eu faça um vídeo específico falando somente do Novation, dos presets dele. Mas eu recomendo demais. Ele é muito recomendável. E hoje ele me atende demais. Eu não tenho pretensão nem de vendê-lo, nem de trocá-lo, porque ele me atende em vários aspectos. Além dele ser muito bonito, tem uma construção muito boa. Ele é muito versátil, muito simples. Ligou, ligou ali na energia, ele já está funcionando muito bem e é excelente, tá, pessoal? Então, é isso. O Visual Base Station 2 e tá aqui o cara. É excelente, excelente mesmo. Bom, falando ainda sobre acessórios que eu utilizo no contrabaixo, eu uso essa correia da Basso, tá? É uma correia, se eu não me engano, 9 centímetros, né, de espessura, ela é muito boa, correia da Echo. Eu uso strap lock no seu instrumento, isso salva, já me salvou diversas vezes e realmente não tem preço, tá? Talvez você, não quero dar 200, 300 reais em um strap lock bom. Cara, isso é muito melhor do que você ter um prejuízo acima de R$ 1.000 ou até maior porque o seu instrumento caiu, né? Protege e é excelente. O que vocês estão vendo aqui é o dock de transmissão, um body pack, do meu transmissor WL60. Então, ele tem duas partes, esse transmissor. Ele tem um body pack que ele fica aqui, ele vem com um cabinho da Boss, e pluga nele, pluga no baixo e acabou. Você está livre, você foi o melhor transmissor que eu tive até hoje. Já utilizei alguns outros, mas até hoje foi o melhor que eu tive. Bom, falando sobre gravações ao vivo. Pô, Rick, o que você usa para gravar ao vivo? Hoje eu utilizo esse carinha aqui, que ele é um Tascam DR40X, é uma interface de gravação da Tascam, que ele tem dois microfones condensadores, né, que eles são bidirecionais. Ele tem duas entradas XLRs, XLR com P10, tá? Ele tem Phantom Power, grava até 38 horas. Esse meu tá com cartão de expansão de 64 GB, super recomendo. Exporta, enfim, tem uma gama de opções aqui e ele é fantástico. Pessoal, eu queria encerrar esse vídeo, primeiro agradecendo vocês por terem ficado até aqui, agradecendo a Deus por ter possibilitado que tudo isso acontecesse. E como todos sabem, e é de conhecimento geral, eu sou cristão. E eu queria deixar uma palavra aqui para vocês que fica em Eclesiastes capítulo 4, ou capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim não pode entender as coisas que Deus faz. Por que eu trouxe essa palavra? Porque às vezes a gente quer passar na frente de Deus. E quer passar na frente de Deus e quer apressar as coisas do nosso jeito, e às vezes as coisas não duram tanto. Eu sei que o foco do vídeo não era esse, né? Era para mostrar o pedalboard, mostrar o setup, como vocês mesmos pediram, mas eu trago essa mensagem para você para que você continue confiando em Deus, continue entendendo que, olha, eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo. O intuito do vídeo aqui não foi menosprezar ninguém, não é falar nada disso, mas mostrar as possibilidades e coisas magníficas que Deus faz nas nossas vidas. Que Deus tem feito na minha vida. Eu não sou merecedor de nada disso, mas Deus tem possibilitado várias coisas. E eu sei que assim como Deus tem trabalhado fortemente na minha vida, Ele vai trabalhar na sua história. Ele vai fazer uma história linda, né? Vai fazer coisas mirabolantes, incríveis, que você nem imagina. Continue confiando em Deus. E, mais uma vez, muito obrigado. Continue assistindo nossos vídeos, compartilhe esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus colegas, compartilha essa palavra também. Assiste, favorita, curte, compartilha, comenta. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tenha um feliz 2026. Que o seu ano seja muito próspero. E que seja um ano de mudanças. Que vocês conquistem coisas muito maiores do que as que eu demonstrei aqui. Muito maiores. Que vocês consigam tudo isso em Deus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tchau.